Graça e paz do nosso Senhor Jesus, queridos. Amados irmãos, aqui é o canal Eterno Propósito e quem vos fala é o irmão Maurício Rodrigues. Inscreva-se no canal, deixe o seu like aí, ok? O seu joinha, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, Facebook, WhatsApp. O canal é voltado para o estudo da Palavra de Deus, para crescermos na graça e no conhecimento. Diversos temas, assuntos estaremos aqui compartilhando, amém, com os amados. Assuntos oportunos para os nossos dias, de hoje, principalmente escatologia, acontecimentos do tempo do fim. Estaremos estudando diversos assuntos aqui. As profecias no livro de Daniel, nos profetas, enfim, as cartas, Apocalipse, o sermão, amém, profético do nosso Senhor Jesus, para a nossa edificação e diversos outros assuntos, como também a verdadeira predestinação, amém, a verdadeira eleição bíblica, não a eleição, não a predestinação calvinista, mas sim a verdadeira eleição, predestinação bíblica, que vem de Deus, não da filosofia calvinista, ok? Para edificarmos as nossas vidas. Fique conosco aqui, estaremos estudando hoje aqui um pouco sobre a vinda do Senhor Jesus, o dia da expiação. Já adiantando alguma coisa, o dia da expiação nos aponta para a festa da expiação. O que seria, irmão? Tinha 7 festas, que é moedes, tempos determinados, datas agendadas, uma programação de Deus, ok? Que Deus agendou uma data, uma programação, uma data agendada, tempos determinados de Deus para acontecer algo. Por exemplo, a Páscoa, que representa a libertação, quando o povo estava, sendo escravizado no Egito. Então, na Páscoa ali, quando Deus fala com Moisés e Arão, então o povo é liberto na Páscoa, o qual era oferecido um cordeiro, etc. As festas são 7 festas: Páscoa, Pães Asmos, Primícias, Pentecoste, Trombetas, Dia da Expiação e Tabernáculo, qual é a festa das cabanas, que aponta para o milênio. Jesus, nosso Cordeiro Pascual, morreu na Páscoa. Pães Asmos, enfim, ficou 3 dias no seio, no Sheol, no seio, no centro da terra. Na primícias ele ressuscita, ele é as primícias do que dorme, ou seja, no plural. Não falou no singular, primícia, mas sim no plural, as primícias dos que dormem, porque Cristo tem um corpo, que é o seu povo, os santos, os que creem nele, os que permanecem firmes na fé nele, se santificando, se purificando assim como ele é puro. Então ele tem um corpo, ele ressuscitou nas primícias, Paulo vai falar isso na carta aos 1 Coríntios 15, vai falar: Cristo, ele é as primícias dos que dormem. Primeiro Cristo, depois os que são de Cristo na sua vinda, ou seja, na vinda de Cristo haverá também a ressurreição, glorificação dos santos e a ressurreição dos santos com o corpo glorificado para encontrar com ele nos ares e para estar para sempre com ele, começar a reinar, governar com ele aqui na terra. Ok? Pentecoste. Cristo, ao ressuscitar, ele ficou 40 dias ainda pregando, anunciando aqui o Evangelho, o reino de Deus. E após isso, ele ascende-se ao céu, aparece 2 anjos e diz: varões galileus, o que estáis aí olhando? Jesus está subindo ao céu, ascendendo ao céu, para assentar à destra do Pai, entrando no Santo dos Santos. E os anjos dizem: o que estáis aí olhando? Esse mesmo Jesus que vocês vistes subir, ele voltará da mesma maneira que vocês estão vendo. Ok? Após ele subir, ele envia o Espírito Santo. No dia 50, no dia do Pentecoste, ele envia o seu Espírito Santo. Reverte os discípulos para pregar o Evangelho, para pregar o Evangelho a toda criatura.
em todos os lugares, começando em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Vós sois de minha testemunha, ok? E ele adentra aos céus. Falta agora a festa das trombetas se cumprir, que é datas agendadas, moedes, tempo determinado, a festa das trombetas. Dia da expiação. Dia da expiação, que é o dia que o Senhor sai do Santo dos Santos, a sua vinda, ok? Por isso eu coloquei aqui o tema, a vinda de Jesus, o dia da expiação. É quando o sumo sacerdote entra no Santo dos Santos, para fazer expiação pelo pecado do povo. E na saída dele, do Santo dos Santos, que ele faz a expiação diante da Arca da Aliança, ali no propiciatório, ele sai do Santo dos Santos, ele sai com o pecado do povo expiado, para levar o povo para a festa dos tabernáculos, das cabanas, que é onde tem alegria, justiça, paz, enfim, felicidade, o qual aponta para o milênio. Inclusive, o livro de Apocalipse, você tem chaves para entender, compreender melhor, ter mais clareza, mais exatidão dos acontecimentos ali nele, quando você conhece essas duas chaves, as festas do Senhor, que são moedes, né, no hebraico, tempos determinados, as festas do Senhor, né, o que Deus quer falar profeticamente ali, os sinais, os detalhes que Deus nos deixa, a profecia que Deus nos deixa, o tempo, a linha do tempo que Ele nos mostra dentro das festas, as revelações nos profetas, enfim, na lei e nos ensinos de Jesus, nas cartas, principalmente Paulo, fala muito sobre as festas do Senhor. E outra chave fundamental para se entender melhor, com mais clareza, com mais exatidão a escatologia, principalmente as cartas de Paulo e Apocalipse. As duas casas de Israel, o plano de Deus, que aqui é mais um assunto que a gente vai estar estudando brevemente, amém? Sobre as duas casas de Israel, o plano de Deus, o propósito de Deus. E vamos estar estudando com mais detalhes sobre as festas, ok? Tá caindo uma chuva muito forte, irmãos, agora, tá trovejando, relampeando, e tomara que eu consiga terminar essa gravação aqui e que não falte luz, né? Que não venha ter queda de luz, que eu estou usando o computador, também não estou usando o notebook, que o notebook daria para concluir um assunto aqui e ainda salvar o vídeo, mas o computador não, ok? Mas Deus vai dar a vitória. Vamos lá, o assunto é sobre a vinda do Senhor, dia da expiação. Epifaneia, no original grego, epifaneia, que significa manifestação, aparição, revelação. Isso aqui é uma chave. É uma chave. Vamos falar de eventos, né, que tem na vinda do Senhor, que ocorre na vinda do Senhor, ok? E aqui são coisas que você vai ver nos textos que fala da vinda do Senhor, com muito detalhe, amém? Vai estar falando com muita frequência, né? Melhor dizendo, essas chaves aqui, esses pontos que eu coloquei, vai estar falando sobre a vinda do Senhor. São pontos, são coisas que vai trazer, né? Que vai estar revelando o que tem na vinda do Senhor. Aqui trombetas, nas nuvens, com os anjos, ok? Epifaneia no grego, que é manifestação, aparição, revelação. O assunto, irmãos, escatológico, assunto escatologia, acontecimentos do tempo do fim, ele tem um tema central, ok? Ele tem um ponto central, né? O tema central da escatologia é a vinda do Senhor, é o tema central, a vinda do Senhor, a vinda de Jesus, ou a sua segunda volta, segunda vinda, ok? Veio a primeira em carne, morreu por nós, ressuscitou, um corpo glorificado, se ascendeu ao céu, está à destra do Pai, ok? A sua vinda. O tema central não é o arrebatamento.
Mas muitas pessoas colocam a carroça na frente dos bois. Ok? O tema central não é o arrebatamento, é a vinda do Senhor, parousia, epifaneia, manifestação, a sua aparição, a sua vinda gloriosa, com os anjos nas nuvens, ao som de trombeta, com poder e grande glória, para manifestar o teu reino, ok? Para reinar. A sua vinda, eventos na sua vinda, são fases que acontecem na sua vinda. O arrebatamento está incluído aí. É um evento que se dá, que ocorre na vinda do Senhor, nessa vinda, nessa manifestação, nessa aparição, nessa vinda gloriosa. Ó. Não se desconecta o arrebatamento da igreja, né, a ressurreição dos santos que morreram em Cristo, né, e o arrebatamento daqueles que estiverem vivos, né, serão transformados dessa vinda gloriosa, dessa manifestação do Senhor gloriosa. Mas, infelizmente, nossos irmãos pré-tribulacionistas, eles mudam tudo, entendeu? Torcem os textos e colocam o arrebatamento antes dessa vinda gloriosa. Mas a Bíblia, as Escrituras, não nos ensina como eles ensinam. As Escrituras vai contra o que eles ensinam a esse respeito, na escatologia. Não estão sendo coerentes, né, com as Escrituras, com os textos, com o contexto da palavra de Deus. Aqui nós vamos desfazer também esse ensino errado, ok? Muitos ensinam errado porque não tem conhecimento, não meditam, não se aprofundam, não buscam entendimento, mas muitos pregam mesmo porque, infelizmente, eles conhecem a verdade, têm acesso, conhecem os textos, mas por pregarem tantas vezes, muitas vezes, e terem CDs, gravações, vídeo, pregando, né, acerca de escatologia, o arrebatamento, né, a vinda do Senhor erroneamente, né, defendendo a linha eles não vão, né, se sujeitar às Escrituras agora, é muito difícil. Eles não vão abrir mão, eles não vão chegar, povo, eu ensinei errado esse assunto aqui, agora eu vou corrigir, não era dessa forma, eu me equivoquei. Muitos não vão ter essa coragem, muitos não vão ter essa atitude, vão perder o dinheiro, né? Vão perder ali a fama, o prestígio, né? Que passa na mente deles, mas a gente tem que ser sujeito à palavra do Senhor, se sujeitar à palavra de Deus. Se sujeitando à palavra de Deus, Deus nos acrescenta mais entendimento, mais luz, mais clareza, teremos mais exatidão para ensinar a palavra do Senhor, ensinar com mais clareza, né, ao povo de Deus, edificar mais o povo de Deus, agradaremos mais a Deus, né, por estar se sujeitando à tua palavra, ok? Mas deixando um ponto aqui, o pré e o pós, irmãos, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Porque nas cartas de Paulo, nas cartas de Pedro, João, o próprio Senhor Jesus, né, vai nos ensinar, Apocalipse, que para andar com o Senhor, para ser glorificado, né, para ser ressuscitado, para ter o corpo glorificado, para ser o seu povo, a sua noiva, tem que se santificar. Tem que andar em santificação. A sua noiva se ataviou, né? Está vestido com vestes, com linho fino, que são os atos de justiça dos santos, né? As vestes nupciais, apropriada para as bodas. Então, o convite é feito, mas devemos se ataviar, devemos nos santificar, né? Ter a condição espiritual diante de Deus que agrade ao Senhor. Andar em santificação, ok? Esse é um ponto fundamental para sermos arrebatados, para termos o corpo glorificado. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Sempre quando Paulo, ou João, ou Pedro, ou os apóstolos, enfim,
E Jesus Cristo vai falar acerca da vinda do Senhor, né? Do arrebatamento, da manifestação da vinda do Senhor, e do encontro da igreja com Ele. O contexto vai falar de santificação, ok? Então, vamos lá continuar aqui. Manifestação, aparição, revelação, epifaneia, ok? Observe que todos esses textos falam do aparecimento de Cristo na sua vinda. Olha quantos textos tem, irmão. Ainda tem muito mais aqui que eu poderia acrescentar, ok? Mas não vamos ler nem isso tudo aqui, ó lá. 1 Coríntios 1, 7, 8, 2 Tessalonicenses 1, 7 ao 10, 2 Tessalonicenses 2, 8, 1 Pedro 5, 4, 1 João 2, 28, Hebreus 9, 28, Tito 2, 13, Colossenses 3, 4, 1 João 3, do versículo 2 ao 3, 1 Pedro 4, 13, 1 Pedro 1, 3, 13, 1 Pedro 1, 7, 1 Timóteo 6, 14 ao 6, ainda tem Apocalipse 1, 7. Tem muitos textos, vamos ler alguns. Por exemplo, 1 Coríntios 1, 7, versículo 7 ao 8. De maneira que nenhum de vós vos falta, irmãos, de maneira que nenhum dom vos falta, enquanto aguardais a manifestação de nosso Senhor. Preste bem atenção, onde eu grifei aqui de amarelo, estará aparecendo aí para você, de maneira que nenhum dom vos falta, enquanto aguardais a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Ó, enquanto aguardais, olha como devemos aguardar o Senhor Jesus. Aguardais, aqui. Enquanto aguardais a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora 1 Pedro 5,4. E quando se manifestar o sumo pastor, recebereis a imarcessível coroa da glória. Ó, quando receberemos a imarcessível coroa da glória? A vida eterna, né? O galardão, a recompensa. Você venceu a coroa da glória, para o direito de reinar com Ele. Quando receberemos? Opa, saiu tudo aqui. Quando receberemos, irmãos? Quando se manifestar o nosso sumo pastor, recebereis a imarcessível coroa da glória. Ok? É na manifestação dele. Agora, 1 João 2, versículo 28. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando se manifestar, tenhamos confiança e não fiquemos confundidos diante dele na sua vinda. Ó, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não fiquemos confundidos diante dele na sua vinda. Entendeu? Ó, agora, filhinhos, permanecei nele. Devemos permanecer nele. Para quê? Para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança. Ó, quando ele se manifestar, sua revelação, sua aparição em glória, não é um arrebatamento secreto, invisível, iminente, como os irmãos pré-tribulacionistas pregam. Não é. A vinda de Cristo é gloriosa, a sua manifestação é gloriosa. E nessa manifestação acontece o arrebatamento da igreja dos santos, o qual é após a grande tribulação. Qual é outro assunto também que a gente vai estar aqui fazendo uma série, né? A esse respeito de escatologia. Eu vou fazer uma série e vai ter um tema, um assunto falando só da grande tribulação, ok? Quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não fiquemos confundidos diante dele na sua vinda, ok? Tito 2,13.
aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ó, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento. Ó, o que devemos, como devemos aguardar a vinda do Senhor. Olha lá. E o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Agora Colossenses 3:4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Ok? 1 João 3, do 2 ao 3. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. E todo que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Falando de santificação, tá vendo? De acordo no contexto da manifestação da vinda do Senhor. 1 Timóteo 6, 14 ao 16. Que guardes este mandamento sem mácula e repreensão até a aparição, que guarde este mandamento sem mácula e repreensão até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual ao seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a qual nenhum homem viu, nem pode ver, a qual seja honra e glória sempre eterno. Amém. Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre eles. Sim. Amém. Aqui é um mapinha que eu fiz, irmãos. Amém? É um mapa que eu fiz aqui, para a gente estar explicando algumas coisas aqui. E que quem já tem um pouco de entendimento desse assunto das festas do Senhor, dia da expiação, ok, de escatologia, da vinda do Senhor, já vai entender só de olhar já vai entender com mais clareza. Eu vou estar disponibilizando também esse PDF, ok, com mapa mental, com os textos, esse arquivo, né, em PDF, eu vou estar colocando ali na descrição, amém, do canal, e também você pode estar deixando o seu e-mail, amém, lá nos comentários, que eu posso pegar e enviar para você, ok, por e-mail. Vamos lá. Coloquei aqui 4 vezes que vai falar aqui que a vinda do Senhor, que ele virá com os anjos. Tem mais textos que falam, mas eu priorizei esses 4 aqui. Não precisamos ler para não ficar muito grande o nosso vídeo. Então, eu priorizei, irmãos, esses 4 aqui, ok? Mateus 16, 27, Mateus 24, 31, Mateus 25, 31 e 1 Tessalonicenses 1:7, que eu botei até uma chavinha aqui, que vai falar que ele vem com os anjos do seu poder, o qual os pré não lê esse texto. Eles lê logo 1 Tessalonicenses 2, e não lê o capítulo 1, que é o contexto ali imediato, que está totalmente ligado com o capítulo 2. Eles pegam o capítulo 2, torcem, fazem o que quiser, porque aparentemente parece que dá para eles torcer, entendeu? Inventar ali, enfim, para poder criar, sustentar a linha pré. Mas não. O contexto 1 vai revelar muitas coisas profundamente, falando ali que vós que sois atribulados, tereis alívio, descanso do Senhor, e aqueles que vos atribulam serão atribulados. Fala da ira do Senhor, fala que ele vem com os anjos do seu poder. Enfim, um texto tremendo, maravilhoso. Depois você leia. Depois você leu no contexto 2 Tessalonicenses 2. Vamos lá. 4 vezes que fala ali da vinda dele, que ele vem com os anjos. 7 vezes vai falar que ele vem nas nuvens. Eu não coloquei ainda aqui Apocalipse 1:7, mas já lemos lá. Mas também pode colocar aí.
7 vezes aqui, ó. Mateus 24:30, Mateus 26:64, Marcos 3:26, Marcos 14:62, Lucas 21:27, ok? 1 Tessalonicenses 4, do 15 ao 17. Vai falar que ele vem nas nuvens, ou com as nuvens. E tem uma chave aqui também, Levítico 16, o qual vamos estar lendo durante o estudo. Ok? Agora aqui, irmãos, nessa parte aqui, ok? 1 Coríntios 15, do 51 ao 52. Eu botei aqui uma referência, Apocalipse 10, 5, 7, que vai falar: e quando o sétimo anjo tiver para tocar a sua trombeta, né? Então se cumprirá o mistério de Deus revelado aos seus servos, aos seus santos, os profetas. Se cumprirá o mistério de Deus. Esse mistério qual, amém? Que o anjo tem o anjo faz ali uma simbologia. Ele está com um pé sobre a terra e outro sobre o mar, sobre a água. Levanta as tuas duas mãos para os céus e declara isso. Isso aparece em Daniel 12 também. O anjo faz essa atitude depois de 3 tempos e meio, né? Ok? Depois de um tempo, 2 tempos, entendeu? E metade de um tempo, o qual vamos estar estudando isso mais para frente também, ok? E Paulo, nós vamos ler esse texto. Eu coloquei aqui, ó, 1 Coríntios 15, do 51 ao 52, vai estar falando ao som da última trombeta. Ao som da última trombeta. 1 Tessalonicenses 4, do 15 ao 17, ao som da trombeta de Deus, ou ressoar da trombeta de Deus. Algumas traduções vai estar assim. Mateus 24, do 29 ao 31, grande clangor de trombeta, ou grande som de trombeta. E Lucas 21, 25 ao 28 vai falar: a vossa redenção se aproxima. Ok, vamos ler aqui 1 Coríntios, do 15, do 51 ao 52. Ressurreição e transformação. Vamos lá. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos. Preste atenção. Eis que vos digo um mistério. E aparece a palavra mistério em Apocalipse 10, o qual o anjo vai falar: quando o anjo, o sétimo anjo, tocar a sua trombeta, se cumprirá um mistério de Deus, revelado aos seus santos, aos seus servos, os profetas. Foi revelado a Daniel, né, com detalhes. Foi revelado ao apóstolo Paulo, nessa carta aos Coríntios. Eis que vos digo um mistério. Aí não existia nem Apocalipse ainda. Apocalipse ia ser escrito mais para frente. Um João na ilha de Patmos, ok, bem velhinho, prestes a morrer já. Então Deus dá a revelação a ele e ele escreve o livro da revelação, Apocalipse. Eis que vos digo mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Ó, veja que está falando de transformação. Transformação do corpo. Essa carta fala muito sobre isso. Ok? Consequentemente, o arrebatamento da igreja, óbvio. No momento, no abrir e fechar de olhos. Os irmãos eles pegam esse texto e dizem, ó, o arrebatamento é no momento. No abrir e fechar de olho. Pisca aí, ó. Piscou o olho, abrir e fechar de olho é muito rápido, não se percebe. Para falar de um arrebatamento secreto, iminente, invisível, que ninguém vê, será rápido, ninguém vai perceber. Mas não é isso que o texto está dizendo. Está dizendo que a transformação, né, ó, vos digo um mistério, nem todos dormiremos, ó, mas transformados seremos todos, no momento no abrir e fechar de olhos. Quando? Quando acontecerá isso? A transformação do corpo e, consequentemente, a ressurreição, ok? Vai falar no contexto e pode pegar esse texto
ligar com 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 em diante, ok? Em qual mesmo, Paulo está falando a mesma coisa, do mesmo assunto, né? Lá ele acrescenta detalhes, aqui ele fala com os coríntios de outra maneira, mas é o mesmo assunto. Mas os irmãos pré-tribulacionistas, eles pegam lá 1 Tessalonicenses 4, qual vamos ler já, fala que é a trombeta de Deus, aqui, o ressoar da trombeta de Deus. E essa trombeta não é a mesma trombeta que Paulo falou em 1 Coríntios 15. Essa trombeta não é a última trombeta lá, não é a sétima trombeta de Apocalipse. A trombeta de Deus aqui em Tessalonicenses é a trombeta do arrebatamento, antes da grande tribulação, 7 anos antes da grande tribulação. Não é. Paulo era mestre. Paulo conhecia bem as festas de Deus, a lei, os profetas. Ele sabia o que estava dizendo, guiado pelo Espírito Santo. Então, não se pode desconectar esse contexto. A trombeta de Deus, o ressoar da trombeta de Deus em Tessalonicenses 4, 1 Tessalonicenses 4, é a mesma trombeta que está falando aqui. A última trombeta. É a mesma trombeta de Apocalipse, a sétima trombeta, o qual é a mesma trombeta, o clangor de trombeta de Mateus 24, versículo 31. É a mesma. Não se desconecta isso. Amém? E tem vários outros textos que vai falar. Um dia eu vou fazer um vídeo, né, pegando todos os textos que falam da vinda do Senhor e fazendo a harmonia, né, a conexão entre eles, explicando, ok? Quando será isso? Olha lá, a transformação, né, dos corpos dos santos, no momento, no abrir e fechar de olhos, será rápido. Está dizendo que a transformação será rápido, no abrir e fechar de olhos, é muito rápido. A glorificação do corpo. Ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptível. Poderia colocar aqui, os mortos ressuscitarão primeiro. Ou seja, os vivos não precederão os que dormem, o que está em 1 Tessalonicenses 4. Ok? Paulo acrescenta detalhes aqui, mas é o mesmo assunto. É o mesmo evento. Aqui, a trombeta de Deus, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptível e nós seremos transformados. Ok? Agora vamos ter aqui 1 Tessalonicenses 4, 15 ao 17, ok? Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, palavra do Senhor isto, nós os vivos, que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Paulo está dizendo, os vivos, ainda que ele está dizendo aqui, nós os vivos, ele não está dizendo que ele vai ficar vivo, porque Paulo conhecia a profecia, Paulo conhecia, né, os profetas, principalmente Daniel. Ele sabia muito bem que estava no tempo das pernas da estátua, a perna de ferro ali, o Império Romano. Ele não tinha chegado ainda aos pés da estátua de barro e ferro, porque ele sabe que ali surgiria o anticristo, naquele tempo, naquela época, né, dos pés, mas Paulo ainda estava nas pernas, então ele sabia. Quando ele coloca aqui, figura de linguagem, vamos dizer assim, nós os vivos, ele se coloca entre os vivos, mas não que ele estaria vivo aqui, ele sabia muito bem, até porque em 1 Coríntios, né, em outros textos, ele vai ser bem claro, ele vai falar, ele se coloca entre os mortos também, ok? E portanto que Timóteo ele vai falar, eu combati um bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. E ele aqui está dizendo, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor. Está dizendo que isso aqui que ele vai falar, ele está falando para os Tessalonicenses, toda a carta, principalmente esse assunto aqui, é palavra do Senhor. Então ele não pode estar mentindo, não pode estar se contradizendo, ok? Nós os vivos que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Está dizendo, os vivos que ficar para a vinda do Senhor, vinda, manifestação, para a vinda, não é algo invisível. Ele está dizendo, os que ficar aí para a vinda
o arrebatamento secreto, iminente, a qualquer momento, antes da grande tribulação. Não. A vinda do Senhor, a sua vinda gloriosa, só é uma. Não tem dois eventos, não tem duas fases da vinda do Senhor. A Bíblia só mostra, só ensina uma fase da vinda dele, gloriosa. Ok? Para estabelecer o teu reino, arrebatar o seu povo, sua igreja, sua noiva, para assim reinarmos com ele. Ok? Olha lá. E está dizendo, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Deu para entender, irmãos? Deu? Veja bem, falar algo aqui. Apocalipse vai falar que bem-aventurado e santo quem tem parte na primeira ressurreição. E vai falar que esses também vieram da grande tribulação. Não aceitaram a marca da besta, foram fiel até a morte, e eles têm parte na primeira ressurreição. E o dano da segunda morte não tem poder sobre eles. Que vai falar, bem-aventurado e santo quem tem parte na primeira ressurreição. Sabemos que a primeira ressurreição é a ressurreição dos santos. E que os santos ressuscitam, tantos que morreram, Daniel, os profetas, Abraão, enfim, todos eles, todos os santos do Senhor foram fiel a Deus em todas as épocas, em todos os tempos, e principalmente nesse tempo do fim, que vão morrer, né? Muitos santos vão morrer, alguns santos vão morrer, vão ser perseguidos, vão ser mortos, enfim, não vão negar Cristo, vão ser fiel até a morte, vão permanecer firmes, eles vão ressuscitar na vinda do Senhor, na sétima trombeta. E essa é a primeira ressurreição. E se Paulo está escrevendo que de modo algum os que estiverem vivos vão preceder, ou seja, vão passar na frente, vão ser arrebatados na frente dos que morreram em Cristo, então, por exemplo, o pré diz assim, vai ter um arrebatamento secreto antes da grande tribulação. Os que ficarem aí se conserte com Deus e depois, e diz que vão ficar nas bodas 7 anos no céu. Tem um texto em Apocalipse 19 que vai falar, é chegada as bodas do Cordeiro e a sua noiva se preparou. Ou seja, no 6º selo vai estar falando ali sobre vigiai, né? Para que não seja vista a sua nudez e tudo mais, falando para vigiar na 6ª taça. E vai falar de Apocalipse 19 que é o que eu li, é o que eu falei, ok? Vai falar Apocalipse 19 que é chegada as bodas do Cordeiro, ou seja, a bodas do Cordeiro ali na vinda do Senhor, a vinda dele. As bodas serão um evento da vinda dele, logo após a vinda dele, que é o milênio, aponta para o milênio, teu reinado. As bodas é muito mais do que 7 anos. As bodas representam justiça, alegria, paz. Significa muita coisa, é muito profundo. Ok? E aponta para o milênio. Aí eles já se equivocam aí. Ok? Já se contradizem aí. E de maneira alguma os que estiverem vivos vão passar à frente, vão preceder os que dormem. Os que dormem vai ser um arrebatamento junto, uma única ressurreição para os santos, um único arrebatamento para os santos, uma única glorificação de corpo, um único arrebatamento. Não há 2 arrebatamentos, não há 2 ressurreições para os santos. Não há 2 fases da vinda do Senhor, uma fase só gloriosa, como vários textos mostram sua manifestação. Ok? Continuando lá. E os mortos, no ressoar da trombeta
de Deus descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, que ficarmos para a vinda do Senhor, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Agora vamos ler Mateus 24, 29 ao 31. Vamos correr um pouquinho aqui, irmão, porque o tempo já está avançado aqui, ok? Não queria que ficasse tão grande, tão longa esse estudo. Mateus 24, versículo 29 ao 31. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade ou a sua luz, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Está aqui, a vinda do Senhor gloriosa com os anjos nas nuvens, com poder e muita glória. É o som de trombeta, com um grande clangor de trombeta. Ele enviará os seus anjos aqui, com um grande clangor de trombeta, reunir os seus escolhidos dos quatro ventos de uma outra extremidade do céu. E quando isso, irmão? Logo em seguida a tribulação daqueles dias, a grande tribulação. Acontece um evento da vinda do Senhor após a grande tribulação. O sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então, portanto, contexto imediato. Depois disso, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Não precisamos ler Lucas, mas lá está escrito dessa forma, versículo 25, eu não coloquei o texto, aí vou ler aqui, amém? No aplicativo. E haverá sinais no sol, Lucas 21, 25 em diante. E haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas e sobre a terra. Haverá angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Os homens desfalecerão de terror e pela expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Então verão vir o Filho do Homem em uma nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, exultai e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Eu coloquei aqui Efésios 4:30, que vai falar: não entristeçais o Espírito Santo, o qual foste selado para o dia da redenção. Redenção, o dia da expiação, ok? Agora, irmãos, nós vamos esse ponto aqui, ó, sétima trombeta, ok? Sétima trombeta, tá vendo uma trombeta aqui? Aqui Levítico 16:2, vamos ler também, uma chave, a Arca da Aliança. No toque da sétima trombeta vai aparecer ali santuário no céu, foi visto, e a Arca da Aliança. O toque da sétima trombeta tá ligado a isso aqui, a vinda do Senhor, e isso aqui, o dia da expiação, ok? O qual era feito no Santo dos Santos, sobre o propiciatório, a Arca da Aliança, ok? E Hebreus 9, do 11 ao 28, vai nos dar essa revelação aqui, de Levítico, do dia da expiação, santuário no céu, Arca da Aliança, ok? Sacrifício de Cristo, dia da expiação.
Apocalipse 11, 15 ao 19. E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: o reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Presta atenção nisso aqui. Tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: o reino do mundo passou a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. Ele reinará pelo século dos séculos. E os 24 anciões que estão assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque tens tomado teu grande poder e começaste a reinar. Ao tempo de Jesus reinar, na sua vinda, no toque da sétima trombeta, ele vem para reinar. Isso aponta para Daniel 7, o Oceano de Dias, quando vem no tempo daquele chifre pequeno que está fazendo guerra aos santos. Ele vem, né, e dá posse do reino aos seus santos, ok? Estabelece o teu reino, é posto tronos ali, é a vinda do Senhor ali. E Daniel capítulo 2, na estátua, a pedra vem no pé, dá no pé da estátua, ele se desfaz, desmorona, vira poeira, pó, os reinos dos homens, o reino da besta. E um grande monte enche toda a terra, o qual é chamado de reino eterno, que não terá fim. A vinda do Senhor ali no pé da estátua, a linha do tempo, né? A cronologia, a linha do tempo, Deus está dando o tempo ali na estátua de Daniel, ok? Os tempos, os reinos e a vinda do Senhor ali no pé da estátua. Continuando. Iraram-se as nações, versículo 18. Iraram-se as nações, iraram-se as nações, então veio a tua ira, e o tempo de serem julgados mortos, e o tempo de dares recompensa aos teus servos, os profetas, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruir os que destroem a terra. Presta atenção nisso aqui. Iraram-se as nações, na verdade, iraram-se na verdade as nações. Então veio a tua ira. Aqui, a sétima trombeta, a vinda do Senhor, a consumação da ira de Deus, a sétima taça vai ser lançada aqui, ok? Sobre o reino da besta, porque as taças já estavam tocando. Os selos estavam sendo abertos, ok? As trombetas estavam sendo tocadas, os selos também, e as taças também já sendo lançadas sobre o reino da besta, ok? Sobre o império da besta, os seguidores da besta. E aqui é a consumação da ira. A sétima taça da ira vai ocorrer aqui, na vinda do Senhor. E o tempo de serem julgados os mortos, e o tempo de dares recompensa, o galardão aos teus servos. E vai falar no capítulo 22, eis que cedo venho. O meu galardão está comigo para dares a cada um segundo a sua obra. O galardão está com Deus, está com Cristo. E ele dá na sua vinda, ele traz com ele o galardão, a sua recompensa. Aqui, para dares a recompensa, é o tempo de dares a recompensa aos teus servos, os profetas e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruir os que destroem a terra. Agora está aqui a revelação para a gente. Abriu-se o santuário de Deus que está no céu. Percebeu? Abriu-se o santuário de Deus que está no céu, e no seu santuário foi vista a arca do seu pacto, ou outras traduções, a arca da aliança. Abriu-se o santuário de Deus no céu. Nós somos o santuário de Deus, ok? Nós somos o santuário de Deus, onde habita Ele, o teu Espírito.
O Pai e o Filho faz morada em nós através do Espírito. Somos santuário de Deus, mas isso não anula que Deus tem um santuário no céu. Hebreus, quando vamos ler, nós vamos ver isso claramente. Ok? Abriu-se o santuário de Deus no céu. No toque da 7ª trombeta. E no seu santuário foi vista a Arca da Aliança. E houve relâmpago, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Irmãos, abriu-se o santuário de Deus que está no céu. Foi vista a Arca da Aliança. Aponta para o dia da expiação. O santuário, qual o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, uma vez por ano, no dia da expiação, na festa da expiação, após a festa das trombetas, né? O qual as trombetas, a festa das trombetas, anunciava o 7º mês, o mês 7. E anunciava, né, a festa das trombetas e anunciava o dia da expiação. Essa era a função, o ofício, o objetivo das trombetas. Quando era tocada as festas das trombetas eram tocadas, enfim, para preparar o povo e tudo mais. Vamos estudar sobre as festas outro dia. Então, as trombetas eram tocadas para anunciar o 7º mês, o mês 7 e o dia da expiação. Se aproximava, que era 10 dias depois. Depois, no dia 15, era a festa das cabanas, tabernáculo. Ok. O sumo do sacerdote entrava no Santo dos Santos, diante a Arca da Aliança, ali sobre o propiciatório, ele fazia expiação pelo pecado do povo, aspergia 7 vezes sangue ali, enfim, toda aquela situação. E quando ele saía do Santo dos Santos, ele já saía com o pecado do povo expiado, ok? Para levar para a festa das cabanas, dos tabernáculos. Agora vamos ler aqui Levítico 16. Eu depois recomendo que os irmãos possam ler todo o capítulo 16. Eu não vou ler todos, eu vou ler o versículo 2 apenas, mas os irmãos possam ler depois com calma o capítulo 16. Leia também o Levítico 23, tem números também, enfim, vamos ler aqui. Levítico 16, 2. Então disse o Senhor a Moisés: dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca. Diante do propiciatório, a palavra santuário, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Aparecerei na nuvem, guarde essa palavra, santuário, diante do propiciatório que está sobre a arca, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Aqui, está conseguindo ver os versículos que fala das nuvens, que ele vem sobre as nuvens, e lá ele já está dando revelação na lei, no dia da expiação, porque ali o capítulo 16 vai falar do dia da expiação. É um capítulo específico para falar do dia da expiação. Levítico 16. Ele fala ali, aparecerei na nuvem, né, sobre o propiciatório, né, aparecerei na nuvem, vamos voltar para ler, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Irmão, o que era a Arca da Aliança? O que tinha ali dentro da Arca da Aliança? O maná, um pedaço do maná. O bordão de Arão, né, a vara que floresceu, e a tábua das alianças. E quando Deus mandou o Moisés, né, e Arão fazer a Arca da Aliança, né, fez de ouro, enfim, fez uma tampa que se chama propiciatório, que cobria a arca, e sobre essa tampa ele mandou fazer 2 querubins, um de frente para o outro, 2 anjos com as asas abertas em cima da tampa, um de frente para o outro, ok? E ele vai trazer essa revelação.
no santuário, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. O que dá para entender sobre isso aqui? Jesus falou várias vezes que vem com as nuvens, todo olho verá, que vem nas nuvens, com os anjos do seu poder, com os anjos ele virá, e nas nuvens, no dia da expiação, sobre o propiciatório, aparece no toque da sétima trombeta, que revela a sua vinda, mostra a sua vinda, aparece no santuário no céu, é vista a arca da aliança para mostrar o dia da expiação, a saída dele do céu, do sumo sacerdote, do santo, que é o céu, para vir arrebatar a sua igreja, de encontro com a sua igreja nas nuvens, para estabelecer o seu reino aqui na terra, um milênio, qual vamos estar também estudando um pouco sobre isso, a vinda do Senhor. Ok? Deu para entender, irmão? Santuário no céu, Apocalipse 11, a arca da aliança é vista, o santuário no céu, ele se abre, e lemos Levítico 16 e nos dá muita revelação sobre isso. Bem, vamos ler Hebreus 9, para ficar mais claro isso aqui. Já estamos finalizando, ok, irmãos? Mas Cristo, tendo vindo como sumo sacerdote, versículo 11 de Hebreus 9, Cristo vindo como sumo sacerdote, aqui, dos bens já realizados por meio do maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e novilho. Tá vendo? Expiação era feita com sangue de bodes e novilho, ou seja, para poder aspergir sangue, fazer toda aquela cerimônia no dia da expiação, aspergir sangue nos utensílios, no tabernáculo, sobre a arca da aliança, enfim, todo aquele ritual era feito. Mas por seu próprio sangue entrou uma vez por todas no santo lugar, mas pelo seu próprio sangue entrou uma vez por todas no santo lugar. Jesus, está falando de Jesus. Havendo obtido uma eterna redenção, expiação, pode-se dizer aqui. Porque se a aspersão do sangue de bodes e de touros e das cinzas de uma novilha santifica os contaminados, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência para servir ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo pacto, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões cometidas debaixo do primeiro pacto, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Pois, onde há testamento necessário, é que intervenha a morte do testador, porque um testamento não tem força senão pela morte, visto que nenhum tem valor, nunca tem valor enquanto o testador vive, pelo que nem o primeiro pacto foi consagrado sem sangue, porque havendo Moisés anunciado a todos o pacto, anunciado a todo o povo, todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos novilhos e dos bodes com água, lã purpúrea e isopo, e aspergiu tanto o próprio livro quanto todo o povo, dizendo: este é o sangue do pacto que Deus ordenou para vós. Semelhantemente aspergiu com sangue também o tabernáculo e todos os vasos do serviço sagrado, e quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem ter derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, porquanto que as figuras das coisas que estão no céu fossem purificadas com tais sacrifícios. Preste atenção. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão no céu, as figuras das coisas que estão no céu,
Deus tem um santuário no céu. Tem uma arca da aliança lá. Deus pede para Moisés fazer uma arca da aliança. Assim como é uma figura que tem no céu. Uma réplica parecida. Ok? Olha lá. Era necessário, porquanto que as figuras das coisas que estão no céu fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que esse sacrifício de Cristo. As próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que esse, porque o sacrifício que era feito aqui, no dia da expiação, no tabernáculo, sobre a arca da aliança, sobre o propiciatório, no tabernáculo, no santuário, enfim, todo aquele ritual, é figura das coisas que estão no céu. E era feito todo ano, uma vez por ano. Matava-se sangue, isso, aquilo, não era um sacrifício perfeito. Ok? Lendo novamente aqui, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que esse, pois Cristo não entrou no santuário feito por mãos. Cristo não entrou no santuário feito por mãos. Figura do verdadeiro. Mas no próprio céu. O contexto que nós lemos mais acima. Ok? Nós lemos aqui, entrou uma vez por toda no santo lugar, havendo obtido uma eterna salvação. Versículo 12. E aqui ele está dizendo, pois Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, mas no próprio céu. Está dizendo que o céu, que Cristo entrou, à destra do Pai, é um santuário. Tem um santuário no céu. Para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para se oferecer muitas vezes como sumo sacerdote. Está dizendo aqui, o sumo sacerdote, aqui, terreno, no sacrifício que era feito, se oferecia muitas vezes, todo ano, aqui está dizendo, como o sumo sacerdote de ano em ano entra no santo lugar, com sangue alheio. O sumo sacerdote, no dia da expiação, entra uma vez por ano para fazer expiação pelo pecado do povo, com sangue alheio, com sangue de bode, de cordeiro, de carneiro, enfim, de novilha. Todo ano ele faz isso, mas Cristo não, uma vez só. De outra forma, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora na consumação dos séculos, uma vez por todas se manifestou para aniquilar o pecado, pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez só, vindo depois disso os juízos, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Ok, amados. Aqui está um estudo sobre a vinda do Senhor, o dia da expiação. Ok? Vou estar disponibilizando esse mapa aqui, esse pequeno mapa mental, para os irmãos meditarem, estudarem. Ok? Esse texto aqui fala que 4 vezes os anjos, 7 vezes nas nuvens. Nós não lemos todo ele, ok? Apenas esse aqui que fala, primeiro os mortos, na vinda de Cristo, depois os vivos, ok? Transformados. Na 7ª trombeta, tá essas ligações aqui, indicando, é o mesmo evento, 1 Coríntios 15, 1 Tessalonicenses 4, Mateus 24, Lucas 21, Apocalipse 11 e o 6º selo, Apocalipse 6:12 e muitos outros textos nos profetas, vai falar do mesmo assunto, a vinda do Senhor. Nos profetas vai profetizar acerca da vinda do Senhor. E todos esses textos aqui é o mesmo evento. O tema central é a vinda do Senhor, a sua volta. O arrebatamento, a ressurreição, a transformação do corpo no abrir e fechar de olho e o arrebatamento, encontrar com o Senhor nos ares, é uma fase, é um dos eventos que se dá na vinda do Senhor, assim como o galardão, a recompensa, assim como destruir o anticristo com o sopro da sua boca, com a palavra que sai, com a espada que sai da sua boca, enfim, estabelecer o seu reino, o milênio, ok, sobre a terra,
reinaremos para sempre com o Senhor, ok? Então, espero que os irmãos possam ter entendido, ok? Eu tinha um canal que eu perdi o acesso a ele, a senha, tudo mais, muito antigo mesmo. Tem diversos estudos que eu postei lá. Eu não tenho mais acesso a esse canal, mas eu consigo ir lá, visualizar, coisar os vídeos, baixar e tudo. Mas eu não tenho mais acesso a eles. Eu consigo só baixar os vídeos, assim como um inscrito no canal, ok? E fiz esse novo canal. Esse é o primeiro estudo aqui que eu vou estar compartilhando aqui nesse novo canal. Peço que os irmãos se inscrevam, deixem seu like, o seu joinha, compartilhe os vídeos. Vamos estar disponibilizando aqui, vamos tentar pelo menos 2, 3 vezes no mês estar disponibilizando o assunto, estudos aqui, estudos mais curtos, ok? De 20 minutos, de 30 minutos, no máximo 40, para ficar mais interessante, mais legal de os irmãos verem e acompanhar. Esse estudo aqui ficou um pouquinho longo, né? Um pouco mais, eu acho que de 1 hora. Que possa edificar a vida dos irmãos. Estudo aqui sobre a vinda de Jesus, o dia da expiação. Amém? Fiquem todos na paz, na graça. Eu quero fazer uma oração para agradecer. Amém? Porque não oramos no início, peço perdão aos irmãos, desculpa. Vamos orar a Deus. Querido Deus eterno, Pai, Senhor, te agradecemos, Pai, por esse estudo. Que o Senhor possa trazer conhecimento cético, revelação aos corações de todas as pessoas que irão assistir esses vídeos, Pai, esse estudo. Que possam guardar a Tua palavra, que possam meditar nela, Pai. Crescer na graça e no conhecimento. Ó Deus, traz revelação, luz, clareza aos corações, ao entendimento de cada um, Deus. Visite a vida de cada um. Dê graça, dê saúde, dê sabedoria, Pai. Que Teu nome seja glorificado, Pai. Que nós possamos diminuir, o Senhor crescer, que tudo seja feito para a Sua glória. Em nome de Jesus Cristo, muito obrigado, Senhor. Te agradecemos. Amém. Fiquem todos na paz. Inscreva-se no canal, não esqueça. Deus vos abençoe.